Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, refúgio verdadeiro, diz a palavra do Senhor, nós encontramos apenas e tão somente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É nas mãos dele que a nossa vida está salva, é nele que nós estamos seguros. Aliás, Provérbios 29 e 25 diz que é aquele que confia no Senhor está seguro. Eu gostaria de cantar um hino do nosso inário antes do nosso estudo hoje, que fala desse refúgio que encontramos em Deus, o refúgio verdadeiro. E ele é um hino que pouco cantamos. Não me lembro de na Betel cantarmos o hino 145. Vamos fazer isso agora. E se você não conhece, a partir da segunda estrofe, ele tem 3 estrofes. Convido você então a partir da segunda já cantar com a gente, ok? Hino 145, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Essa é a nossa convicção, de que o poder eterno do nosso Senhor é que sempre vai nos suster, sempre vai nos sustentar, não é? Que bendita e preciosa verdade. Irmão, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler juntos do versículo 3 ao versículo 11. Repetindo,
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11. Hoje nós vamos falar, ou começar a falar, a respeito da mordomia do consolo. A mordomia do consolo. E o texto sagrado nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até o versículo 11. Irmão e irmã, todos nós somos testemunhas das muitas aflições, das tantas tribulações que nós passamos nesse mundo, não é? Diversas vezes nós vemos a tristeza nos rondar, ou então chegar e alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Em certas situações como essas, o peso disso é muito grande, é tremendo. E nessas horas, um grande dom que Deus nos repassa, que Deus nos dá, é justamente o seu consolo, é a paz do céu, é a paz do alto, enchendo o nosso coração. E eu gostaria então de começar a estudar hoje e também no nosso próximo estudo, sobre como podemos ser mordomos também nesta área, mordomos do consolo de Deus, administrando e dispensando aquilo que Deus tem nos dado em termos de consolo. E nós precisamos começar essa análise do ponto inicial. O primeiro ponto é que Deus, o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas, Ele é o Deus, o Pai das consolações, como lemos aqui no versículo 3, não é? O apóstolo Paulo bendiz a Deus, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É interessante também, irmãos, analisarmos que Paulo aqui está falando do Deus da consolação, o Deus de toda consolação, e ele está falando da consolação de Deus, da sua própria experiência de vida, ao citar um momento específico da sua vida, né? Nós não temos ideia do que Paulo teve que enfrentar, mas no verso 8, você pode conferir aí, ele fala acerca da natureza dessa tribulação que ele teve ali na Ásia, e ele diz que foi acima das forças dele, e mais, ele diz que ele desesperou até da própria vida. Certamente foi algo muito difícil, nós não sabemos exatamente o que foi, mas foi algo tremendamente pesado. Paulo falou que foi acima das suas forças, ele não tinha mais forças, né? Ele chegou até a perder a esperança de continuar vivo. Talvez uma perseguição mais intensa por causa do evangelho, talvez uma doença muito grave, enfim, uma notícia inesperada e ruim, nós não sabemos. O que nós sabemos, no entanto, é
do consolo de Deus, da ação do Deus de toda consolação, porque Deus não o desamparou, Deus o livrou, e a certeza de Paulo é que Deus continuaria a livrá-lo de tão grande morte, como ele coloca aqui. Deus, o Senhor, estava muito perto de Paulo, e segundo ele diz, não deixou Paulo enfrentar aquela luta tão grande sozinho. É o conforto de Deus, é o consolo do Deus de toda consolação. Deus o fortalece, Deus derrama sobre ele o seu consolo, não é? A primeira parte do verso 4 nos diz: Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação. Irmão, essa tem sido uma convicção bem arraigada aí no seu coração, que você alimenta dia após dia, mesmo diante desta crise vivida por todos nós. Deus nos dá forças e Deus derrama o bálsamo do seu consolo, porque Deus faz exatamente isso, não foi apenas com Paulo, Deus faz exatamente isso comigo e com você. Ele olha para nós, ele olha para a nossa aflição e para a nossa dor, não é? Ele se compadece de nós e nos conforta com a sua presença, nos consola, nos dá de sua paz e nos livra de muitas situações. Até mesmo quando nós pensamos que Deus não está nos livrando, Deus pode estar fazendo isso. Porque a nossa visão é turva, é pequena, né? O alcance da nossa visão é até ali a esquina apenas, mas Deus conhece todas as coisas. Centenas de versículos bíblicos afirmam o livramento que o Senhor concede ao seu povo no dia da angústia, não é? Nós estudamos a mordomia do caráter e analisamos uma das bem-aventuranças que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, não é? E haverá um dia em que estaremos na nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, ali onde não haverá pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas passaram, né? É a consumação do consolo de Deus. Mas já experimentamos antes do céu, do lado de cá do céu, essa ação poderosa do nosso Deus. Deus utilizando pessoas, situações, Ele mesmo enviando pelo seu Espírito o consolo de que tanto precisamos. Esse é o primeiro ponto. Mas há um segundo que eu gostaria ainda de analisar com os irmãos hoje, é que é nosso dever levar o consolo de Deus. Quase nunca pensamos que há um trabalho nisso, que na nossa missão, que na nossa carreira cristã, melhor dizendo, nós temos também isso como nossa missão. É nosso dever levar o consolo de Deus. Quando falamos da mordomia cristã, a mordomia bíblica, o fato de sermos despenseiros, administradores da dispensa de Deus, nós estamos incluindo aqui também o consolo. A Bíblia está nos dizendo isso. Sermos dispenseiros fiéis do consolo de Deus. Paulo deixa bem claro que Deus não visa apenas o nosso bem-estar pessoal quando ele nos consola. Porque ele diz no verso 4, é ele que nos conforta, é Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação para um propósito, com uma finalidade, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a mesma consolação, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ele quer que através do seu consolo, do consolo recebido, nós estejamos preparados, dispostos e com a visão muito bem definida de que somos instrumentos, agentes de consolo na vida de outros. Deus, através de nós, quer consolar outras pessoas. É nesse aspecto, irmãos, que nós somos mordomos, né? A consolação que Deus nos dá, então, deve ser levada àqueles que necessitam dela e que estão ao nosso redor, familiares, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, gente que encontramos no dia a dia, sequer conhecemos, irmãos na fé, enfim, todos ao nosso redor. Os coríntios, a quem Paulo escreve essa segunda carta, eles também estavam passando por um momento extremamente difícil. Como é que nós descobrimos isso?
Paulo se preocupa em escrever-lhes levando consolo, né? Ele diz aí no verso 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então ele está escrevendo a quem ele sabia que também estavam debaixo de dor, de pressão, de sofrimento, e ele fala, olha, o mesmo consolo com que eu fui agraciado da parte de Deus. É o consolo que agora eu levo a vocês da parte do mesmo Deus. Há até um personagem bíblico citado no livro de Atos, chamado Barnabé, e que tem aquela música bonita, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Você se lembra dele, não é? Barnabé, diz a Bíblia, era um homem assim, era um homem justo e que na sua postura ele consolava. Esse sobrenome foi dado pelos apóstolos e queria dizer filho de exortação ou filho de consolação, não é? E era assim que ele vivia mesmo. Quando a gente lê lá em Atos, a gente vê um Barnabé preocupado com as necessidades dos crentes, tanto que ele vendeu o seu campo, deu o valor ali para ser administrado pelos apóstolos. Olha o consolo. Nós vemos Barnabé sendo o primeiro a receber Paulo, que seria o grande apóstolo. Ele foi o primeiro a receber Paulo ali em Jerusalém e a apresentá-lo ali aos apóstolos. Quando Paulo, o próprio Paulo, o apóstolo, rejeitou João Marcos, que havia se apartado na viagem missionária dele com Barnabé, quando Paulo rejeitou João Marcos, Barnabé foi quem defendeu e acolheu o rapaz ali, lhe dando uma nova oportunidade. Olha, alguém que por causa da fé em Cristo agia como um consolador, né? Ele era um verdadeiro mordomo do consolo, irmãos. Tudo isso está registrado no livro de Atos. Como é terrível procurar consolo e não encontrar. Estar em aflição e não haver ninguém que se aproxime para nos erguer, para nos dar uma palavra de ânimo, não é? Como, no entanto, o contrário é algo abençoador. Quando nós estamos debaixo de toda pressão, indecisos, inseguros, e vem uma palavra de alguém, e como que parece que as mãos de Deus nos fazem de novo levantar, não é? Do nosso desânimo. Esse é o consolo. Aliás, o salmista no Salmo 69, verso 20, escreveu sobre isso, dizendo assim: o opróbrio, a vergonha, partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, mas em vão. Por consoladores, e não os achei. O salmista estava esperando alguém, esperando uma palavra, esperando conforto, e não encontrou. Irmão e irmã, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós somos mordomos do consolo de Deus. Temos recebido um precioso conforto de Deus, não é? Porque em nós habita o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Devemos então estender esse consolo a todos aqueles que dele precisam. Antes de encerrar, eu quero dizer uma coisa aqui, que todo aquele que já foi consolado por Deus em algum momento da sua vida, ou em vários momentos da sua vida, tem, portanto, um ministério a cumprir. Tem a cumprir o ministério da consolação. Somos ministros do consolo de Deus, mordomos, dispenseiros do seu consolo. O consolo que recebemos, irmãos, é uma riqueza tão grande que precisa ser compartilhada, precisa ser posta a serviço do reino e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Repito aqui, devemos ser dispenseiros também disso. Já falamos aqui de sermos mordomos do tempo, mordomos do caráter, não é? Mordomos nas prioridades, mas nós precisamos também ser mordomos do consolo. Assim, vamos cumprir as prioridades que nós já estudamos aqui da nossa vida com Cristo. Quais são? A glória de Cristo. Promover a glória de Cristo. Ao mesmo tempo, fazer o bem
que é resultado do evangelho na nossa vida, o bem àqueles que nos rodeiam. Por fim, eu encerro aqui citando 2 versículos que estão na palavra do Senhor. O primeiro é o que está em Isaías capítulo 40, versículo 1, que nos diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Convido até você a ler com mais tempo o capítulo 40 de Isaías. Mas era a palavra de Deus através do profeta ao seu povo, como que comandando o seu povo a agir como bons mordomos do seu consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É Deus dizendo a mim e a você a mesma coisa hoje. E eu quero também citar o texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 14, em que ele aconselha ali os cristãos de Tessalônica, e no verso 14 ele diz a eles: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ele fala aqui de irmãos em algumas condições de vida, não é? Ele fala acerca dos insubmissos, aqueles que são rebeldes, e para eles ele fala de que nós devemos admoestá-los. Ele também fala, no entanto, dos desanimados e dos fracos. Geralmente, irmãos, os fracos e desanimados são, por muita gente, tomara que não por nós, são desprezados e deixados de lado. Quando a gente vê alguém, lida com alguém, tem que estar ali convivendo com alguém assim, fraco e desanimado, a maioria das pessoas isola essas pessoas, não é? Mas a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo aqui, diz que nós devemos fazer o seguinte para com os desanimados: consolá-los. Consoleis os desanimados. Devemos fazer o seguinte para com os fracos: ampareis os fracos. Nós somos mordomos do consolo e do amparo de Deus. Por ora, nós vamos ficar aqui. Eu peço que você esteja em oração por isso e se enxergue como um despenseiro do conforto de Deus. O nosso Deus, que é o Deus de toda consolação, ele nos conforta exatamente para isso, como diz Paulo, para podermos consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós fomos contemplados por Deus. No próximo estudo, se Deus assim nos permitir, nós vamos citar aqui algumas maneiras pelas quais nós podemos levar o consolo do alto, o conforto do Espírito Santo àqueles que estão ao nosso redor. Mas vamos orar agora nesse instante, para que Deus nos ensine sobre isso e para que nós possamos, com os olhos abertos, de fato e de verdade, agirmos, exercitarmos a mordomia do consolo. Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, porque Tu és o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor, como diz o salmista, nós nem estaríamos aqui mais. Obrigado, ó Deus, pela força que vem do alto, pela paz derramada, pela graça que nos envolve em todos os momentos. Mas, ó Deus, hoje aprendemos na Tua palavra, ou lembramos a partir das Escrituras, que nós somos chamados a um ministério, ao ministério do consolo. Porque assim como o Senhor nos consola, nós devemos consolar com esse mesmo consolo, com esta mesma ação do Senhor, àqueles que estão, ó Deus, padecendo em qualquer angústia. Ó Deus, nos desperta isso. Nos tire, ó Deus, de um comodismo que muitas vezes é reconhecido como cristão, mas de cristão não tem nada. Um comodismo que apenas aguarda o consolo, mas que esquece que nós também somos agentes, no sentido de instrumentos, ferramentas para levar esse consolo àqueles que também estão angustiados. O mesmo consolo que vem da parte do Senhor. Ó Deus, que possamos ouvir e atender o que o Senhor disse através de Isaías: consolai, consolai o meu povo. Ó Pai, usa-nos para a tua glória neste quesito.
Ainda mais nesses tempos, nesses dias, ó Deus, de aflição, nesses dias totalmente atípicos, onde tudo está fora de lugar. Ó Deus, nos transforma em verdadeiros ministros do conforto e do consolo do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, querido irmão, querida irmã. Vamos orar com a nossa família agora e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.